Olá! Começamos mais uma edição do Janela Internacional, programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do PT. Nesta edição, traremos a segunda parte do diálogo sobre os 6 meses do governo de Donald Trump, realizado no dia 13 de novembro de 2025. Fiquem agora com as intervenções de Natália Mello, professora do curso de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e editora-chefe da revista Lua Nova, e Reginaldo Nasser, professor associado da PUC de São Paulo. Bom dia, agradecer aí ao convite, né? Muito boa a fala da Jana, eu até achei muito boa que começou, que eu pensei numa discussão um pouco mais, regressar um pouco para trás, antes da gente pensar o Trump agora, e é bom a gente ter essas referências para pensar o Trump 2, né? Bom, basicamente eu fiquei pensando como contribuir aqui para o debate e na decisão acabei achando que a melhor forma de contribuir era contribuir a partir do que eu mais estudo, né? O que eu mais estudo tem sido a área dos think tanks, dos intelectuais que atuam no governo, na política externa americana, né? E enxergo muito, acho que o trumpismo a partir desses instrumentais de análise, né? Basicamente o que eu pensei em discutir aqui, que eu acho que é uma discussão que às vezes falta um pouco, e até para a gente entender um pouco mais do porquê o Trump 2 foi tão rápido, eficiente, veloz, como a Jana estava comentando, né? Que eu acho que o Trump é tão radical e tão novo e tão diferente de tudo que a gente estava acostumado, que a gente tem uma certa tendência a esquecer ou negligenciar um pouco que existe um projeto racional por trás do trumpismo, e a meu ver, pelo que eu estudo, um projeto que foi gestado aí não diria num longo prazo, mas num médio prazo, né? Não foi um projeto aleatório, né? E acho que às vezes a gente esquece um pouco isso, e até pensar, né, na falta de resistência um pouco ao trumpismo. Eu acho que às vezes também falta um pouco um certo conhecimento, né, uma certa visão de como se fosse tudo muito aleatório e não vai se sustentar, e talvez a gente não precisa nem resistir porque ele vai cair sozinho, né? O que ele tem demonstrado que não vai acontecer, né? A partir das coisas que eu estudo, eu diria que o projeto político do trumpismo, ele começa a ascender ali durante o governo Obama, né? A gente tem o governo Obama, um governo muito importante ali que começa com a crise de 2008, né? E que a gente tem alguns processos ali significativos que representaram, digamos assim, um certo fracasso da elite política ali no governo para conseguir lidar com a crise de 2008, e que permitiu com que ascendesse aí um novo tipo de elite, né, que também é empresarial, mas que é bastante diversa da que existia anteriormente, né. Algumas questões básicas para pensar esse ponto, né, em relação ali à crise de 2008, o governo Obama e a ascensão do que eu estou chamando de trumpismo, né. Primeiro de tudo, né, acho que é bem familiar, mas ainda assim é só resgatar e colocar algumas questões, né. A gente tem ali, durante o governo Obama, um diagnóstico bastante compartilhado entre a população, a opinião pública de uma forma geral, de que o governo Obama não conseguia ali, de alguma forma, trabalhar pela classe média ali na crise de 2008, né? E esse processo acontece em meio a algumas transformações que estão acontecendo no governo Obama, que são bastante significativas, né? Eu acho que a primeira delas é a própria transformação que está acontecendo nos Estados Unidos em torno do crescimento que a gente tem
naquele período de crescimento de minorias raciais nos Estados Unidos, de minorias étnicas nos Estados Unidos, né? E mais forte ainda esse processo acontecendo no momento que você tem o primeiro presidente negro no poder, né? Então, uma sensação ainda mais, né, de ameaçadora para certos grupos aí que já tinham perspectivas um pouco racistas da sociedade, né? Eu acho que tem algumas transformações sociais que acontecem também, às vezes a revelia do Obama em si, né, como a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o uso recreativo da maconha e outros processos sociais que geram ali uma transformação, né? E me parece que muito significativo o processo ali das execuções hipotecárias e, de uma forma geral, a desestabilização ali na classe média, né? A casa cumprindo um papel muito importante no sonho americano, né, e seja com você ou não as execuções hipotecárias, aquilo gera um receio, um medo e uma desestabilização social que me parece muito grande, né. Nesse contexto, a gente tem ali a ascensão do Tea Party, que me parece muito significativa no contexto de... vou usar uma palavra que eu não gosto, mas vou usar mesmo assim, de criar uma narrativa muito forte de diagnóstico do que estava acontecendo ali naquele processo econômico e social, né, em relação a apresentar muito claramente culpados pelo declínio ali que estava acontecendo, né, que eu acho que talvez entre os progressistas não se conseguiu constituir algo similar, né? A gente tem um grande movimento que tem naquele processo que é o Occupy Wall Street. Ele simbolicamente foi muito importante, mas eu não sei se ele conseguiu criar uma narrativa forte, mesmo entre os que participaram do movimento, né? Tem um autor que analisa um pouco isso, que é o Kumkar, que ele faz... grupos focais com apoiadores do Tea Party e do Occupy Wall Street, e basicamente ele fala, olha, os apoiadores do Occupy, embora tivesse ali acolá nas falas deles alguma explicação culpando as corporações, né, pela crise econômica que estava colocada, e uma análise anticorporativa do que deveria ser a economia, de uma forma geral, isso não é muito consensual nas falas deles, né? E muitas vezes o que é mais consensual nas falas deles é uma empolgação, talvez seja o termo, em relação à participação política em si, né, em conquistar voz, né, conseguir ter um espaço participativo e coisas do estilo, né. Enquanto o Tea Party, os grupos focais, eles eram tão coesos e tão consensuais na interpretação que eles tinham, que ele fala, eles frequentemente nos grupos focais, um começava a frase e o outro terminava a frase pelo outro, né, de realmente eles sabiam exatamente o que estava acontecendo, né, então acho isso muito significativo ali entre um dos processos que a gente vai ter ali ainda no governo Obama da gestação do que a gente pode chamar de trumpismo, né. A segunda coisa que me parece muito importante é realmente a gestação de uma rede de especialistas, de think tanks, né, de políticos ali que atuam em Washington, D.C., que vão dar suporte em menor medida ao Trump 1 e em grande maior medida ao Trump 2, e que ajuda a gente a entender ali porque que o Trump 2 foi muito mais radical, né? Ao Trump 1 a gente já tem ali aquela disputa entre os MAGA e os globalistas, ou sei lá como nomeá-los, né? A gente tem já muitas mudanças no Trump 1 e a partir de 2018 essas mudanças começam a ficarem não só maiores, como também começam a ter resultados no governo que você começa a ver políticas e programas um pouco mais radicais, né? E esse processo é ainda mais significativo em torno do Trump 2, né? Antes de falar do Trump 2, talvez valha a pena falar rapidamente em relação ao Biden, que me parece bastante significativo a gente pensar
alguns estudos que eu já li sobre os economistas, e as economistas, sobretudo, que atuaram no governo Biden, que mostravam que elas estavam ali produzindo muito antes da ascensão do Biden análises críticas, não só sobre a economia americana, mas também sobre a insuficiência do programa econômico do Obama para lidar com o declínio da classe média, com as questões de gênero também no meio desse declínio, os processos que atingiam populações mais vulneráveis. Ainda assim, a gente vai ter a formação ali dos grandes planos do Biden e, aparentemente, aí eu sigo o texto do Dylan Riley na New Left Review, aparentemente, apesar de tudo, esses grandes planos econômicos do Biden não conseguem gerar os efeitos nos grupos que eram os apoiadores do Trump, né? Basicamente, eles vão fazer análise de que eles favoreciam já os setores de alta tecnologias e mais escolarizados, que já eram tradicionais apoiadores dos democratas, né? Nesse sentido, não geravam ali um efeito de reversão do apoio ao Trump, né? Mais do que isso, né? A gente tem ali nesse processo entre o Trump 1 e o Trump 2 e o início do governo Biden, uma preparação muito significativa no ambiente dos think tanks e dos grupos associados, da preparação do que foi o Trump 2 e do famoso Projeto 2025, né? Fala-se muito do Projeto 2025, das metas do projeto, dos objetivos. A gente tem até sites que contabilizam quanto por cento que já foi realizado, que não foi realizado, não é? Mas eu acho que pouco se fala do quanto que o projeto reflete um investimento muito grande de construção em redes que antecedeu ao governo Trump 2, e facilitou que o Trump 2 fosse tão radical, tão eficiente, né? Quando o Trump 1 assume, ele é um governo que tem pouquíssima presença de think tanks tradicionais nos Estados Unidos, sendo que isso era uma presença em todos os governos até então a gente tem algo radicalmente diferente. Uma presença, sim, de empresários, mas de grupos empresariais diferentes também. E já tem, né, alguns estudos que, voltando para alguns nomes mais básicos do governo Trump, sei lá, Steve Bannon, Roosevelt, mostrando, né, o quanto que ali, desde a crise de 2008, você tem produções desses assessores e políticos fazendo análises críticas da China e dos impactos ali na economia do Trump, né? Mas o que acontece ali, que vai ter como fim o Projeto 2025, é um processo, eu acredito que muito mais longo, né? Primeiro de tudo, a gente vai ter, ainda durante o governo Obama, na Heritage, que é um think tank absolutamente tradicional nos Estados Unidos, principalmente apoio ao Partido Republicano, a gente vai ter a ascensão em 2013 do Jim DeMint como presidente da Heritage, que era um ex-senador do Tea Party. Não só um ex-senador do Tea Party, mas um ex-senador que não tinha nenhuma conexão anterior com qualquer coisa intelectual, think tank, qualquer questão do estilo. Tanto é que ele acaba saindo porque o mundo dos think tanks rejeitam ele, assim, começam a achar que aquilo era um pouco absurdo demais. Não manter um mínimo básico de fingir que aquele discurso era um pouco neutro, um pouco científico, né? Então, ele tinha acusação ali no contexto dele de produzir fake news, né? De fato, eles criam ali um braço da Heritage, o Heritage Action, que dava nota para os senadores e os deputados, sempre pressionando eles a serem cada vez mais radicais, né? E questões do estilo, né? E, de fato, você começa a ter uma pressão. Ele se aproxima do Trump
já no contexto ali das pré-eleições, da campanha eleitoral, mas assim que começa o governo Trump, você tem uma pressão muito forte de intelectuais ligados à Heritage, e ele acaba sendo demitido em 2017. Nesse contexto que ele é demitido da Heritage, ele vai fundar o Conservative Partnership Institute, o CPI, que vai ser um grande conector durante todo esse período entre 2017 e 2024, mobilizador e criador de novas organizações, novos think tanks, né? E, de fato, às vezes oferecer financiamento para o início das organizações, fornecer treinamento, né, ensinar como angariar fundos, né, estabelecer ali caminhos para eles conseguirem se estabelecer em pontos importantes de Washington, D.C. Atualmente o CPI fica ali perto da Heritage, que ambos ficam perto do Congresso americano. O local que o think tank está, no Washington, D.C., é muito importante para você entender qual o papel que ele ocupa na política americana. E está num local ali muito rico, né? Conseguiu aí, de fato, uma ascensão muito grande, né? E ele vai virando, assim, não exatamente um think tank, mas mais como se fosse o espaço que ajuda que várias organizações, algumas delas think tanks, se criem, se formem, e diversas dessas organizações que foram sendo criadas vão estar por trás de nomes de alto escalão do governo Trump e também vão formar a equipe fundamental que vai voltar à Heritage e escrever junto com a Heritage o projeto 2025, né? A gente tem, por exemplo, American Compass, que tem entre os membros o J.D. Vance e o próprio Marco Rubio, do secretário do Estado. A gente tem a America First Policy Institute, que vai ser a procuradora-geral, vai sair de lá, Pam Bond. A gente tem, fundamentalmente falando, a America First Legal, que um dos grandes arquitetos da imigração, aí o Stephen Miller, é membro da America First Legal, que cumpre um papel essencial no primeiro e no segundo governo Trump, que é, de fato, esse papel de alguma forma, lidar ideologicamente, eu acredito com os problemas que estavam por trás da ascensão do trumpismo, né? Me parece que esse papel aí da questão do imigrante nos Estados Unidos, né, que a Jana falou tão bem, é um mito fundacional da nação dos imigrantes, né? Mas esse mito também sempre foi, como sempre são todos os mitos, né, muito contraditório, né? Sempre foi um mito muito contraditório, né? É o mito da nação dos imigrantes, mas que também teve o banimento aos chineses, né? Venham imigrantes desde que não sejam os chineses, né? E sempre teve alguma seleção de que tipos de imigrantes que se queria ou não, né? Mas que, de alguma forma, esse mito ia sendo reelaborado, né? No período recente, como a Jana falou, a gente tem tanto o Obama quanto o Biden nessa reelaboração, né? O Obama como o maior deportador até hoje na história dos Estados Unidos, mais do que o Trump 1, ainda não sabemos se Trump 2 chegará no mesmo nível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o DACA e o DAPA, que foi criado ali, tentando, de alguma forma, dar possibilidades de inserção dos imigrantes já instalados nos Estados Unidos, né? Então, você vai sempre trabalhando as duas imagens ao mesmo tempo, né? E o Biden também foi nesse sentido, assim, era ao mesmo tempo uma criminalização e não, a gente tem que, isso não faz parte da cultura americana, a gente tem que oferecer refúgio, né? Então vai desmontando algumas das políticas trumpistas e ao mesmo tempo, com o tempo, volta a remontar muitas delas, sempre nessa chave que não é só dos Estados Unidos, que é muito comum entre as nações, né?
o imigrante, o refugiado nessa chave que é ao mesmo tempo da hospitabilidade e da hostilidade, né? A gente quer te receber, mas a gente também vai criar um campo de refugiados que vai o tempo todo violar todos os seus direitos, né? E vai ser bem hostil, né, nessa recepção, né? Eu acho que os governos anteriores faziam muito isso e que o Trump abdica. E abdica num cenário que me parece ser o cenário do imigrante como um grande bode expiatório de todos os males que sofremos economicamente antes disso, né? E esse bode expiatório, ele vai sendo ali objeto de várias cenas, como se você estivesse encenando um purgatório com esse imigrante, né? Esses dias eu estava dando aula sobre isso e eu retornei alguns vídeos e reportagens do início do ano, de quando chegaram os primeiros aviões no Brasil com os deportados do Trump, né? E uma dessas reportagens que eu vi e acabei passando para os alunos, tinha ali um imigrante brasileiro contando, né, como que foi o voo de volta, né, sem ar-condicionado, eles todos algemados, sem poderem ir ao banheiro, depois de muita insistência, eventualmente um ou outro pôde usar o banheiro, mas algemado, né, então, e ele contando, e ele falando, olha, eu entrei pela fronteira sul, eu paguei para conseguir entrar, eu não passei nada na minha entrada nos Estados Unidos parecido com o que foi esse voo de volta, né? Então, de alguma forma, você sempre encenando esse purgatório com esse imigrante que foi ocupado pelo que essa classe trabalhadora, que é a minha base de apoio, está vivendo agora, né? E é muito interessante, que eu concordo com a Jana na parte otimista, no sentido de que eu não sei se a política econômica do Trump vai resolver os problemas que levaram à ascensão dele, né? De você retomar a economia, retomar trabalhos, mas ele resolve, num certo sentido, ideologicamente isso. Ele fica encenando e reencenando esses imigrantes nesse purgatório, né, e que de alguma forma essa classe trabalhadora sente alguma satisfação, né, em vivenciar isso, né, que me parece que a gente tem essa cena também, os imigrantes, acho que é o mais chave de tudo, a gente tem essa cena também em outros espaços, né? O desmonte estatal da área social que a Jana estava trazendo também reflete isso, né? De alguma forma, o Estado que estava direcionado para a ascensão, né, de negros, de mulheres, de imigrantes e etc., né, esse discurso de que, de alguma forma, ele estava direcionando investimentos para grupos que não eram merecedores, né, que não fizeram o investimento de trabalho que a classe trabalhadora branca fez, e mesmo assim não conseguiu resultados, né. Que eu acho que cumpre o papel também do desmonte da ajuda externa, né? Também porque direcionar recursos do governo americano para países na África, para países na América Central, e que de alguma forma são recursos valiosos nos Estados Unidos, e essa imagem populista de que de alguma forma, se a gente não enviar esses recursos, de alguma forma a gente vai reconstruir aqui a nossa base doméstica, né? Por fim, voltando ao CPI, eu acho que o último grande nome do governo Trump, que também faz parte ali das organizações que estavam juntas com o CPI, é o Center for Renewing America, o Russell Vought, que é um nome que a gente fala muito pouco sobre ele, né? Ele consegue ficar ali nos bastidores, tranquilamente, né? Primeiro de tudo, ele já conseguiu fazer, o Russell Vought, uma
uma coisa extraordinária que foi ficar durante o governo Trump, do primeiro governo Trump inteiro, né, sem conseguir, sem ser demitido nesse processo. Mas ele fez uma segunda coisa extraordinária que foi voltar no segundo governo Trump. Tanto num quanto no outro, ele ocupa a mesma posição, que é o Office of Management and Budget, que é justamente o principal espaço ali da Casa Branca pelo desmonte do Estado, né? Ele cumpre esse papel central, ele escreve um capítulo do projeto 2025 sobre esse desmonte do Estado, e talvez cumpra esse papel dos bastidores que o Elon Musk cumpriu mais, né, midiaticamente, saiu e etc., e ele continuou, e que é acho que um nome que a gente ainda precisa entender muito mais para entender esse processo, tanto do que se faz ideologicamente no governo Trump, quanto efetivamente nas políticas do trumpismo, né? Eu acho que é basicamente isso que eu tinha anotado para trazer para a nossa discussão. Gente, obrigada. Bom dia, obrigado pelo convite. E eu tive... Às vezes a gente diz que o último a falar acaba aproveitando, né, o que os outros antecederam, e é verdade, né? Então, eu vou procurar abordar mais especificamente a questão do Oriente Médio em geral, mas, além disso, especular um pouco sobre esse momento que a gente tem inicial do governo Trump de fazer avaliações aqui a curto e médio prazo, que foi a proposta do Walter, né? Bom, então, eu acho que a gente tem que ter, assim, ou pelo menos eu tenho avaliado isso com muito cuidado, né? Um governo como o Trump, porque ele, em diversos momentos, ele dá uma impressão, né, de mudanças abruptas, de rupturas de intensidade. Em outros, há uma calmaria, né? Há cerca de um mês, eu nem me lembro, estava no auge a questão Brasil e Estados Unidos, né? E vi muitos colegas, muitas universidades já organizando eventos, seminários, livros, etc. Não que, obviamente, isso não possa voltar, mas ela acabou já, nesse momento, adquirindo uma outra tonalidade, né? A gente pode falar isso também. A Jana falou da China, muito interessante a observação que ela fez da China. Você me chamou a atenção, eu concordo. A Jana diz que com o Biden, né, a tensão, né, durante o governo Biden com a China era até muito maior do que com o Trump. E é verdade, né, se você olhar nesse caminho. Mas, mesma coisa, já teve intensidades. Bom, com isso eu estou dizendo o quê? Que tentar um equilíbrio aqui, né? Por vezes a gente faz uma aproximação para fatos conjunturais, né? E essa aproximação acaba fazendo com que a gente só olhe para aqueles fatos, né? Tal como a gente tivesse com uma lente de aumento. E por vezes o afastamento também nos ajuda a compreender, e também, claro, não é só o afastamento, ele esconde também a possibilidade de algumas tendências. Por que eu estou dizendo isso? Porque, no que se refere à política externa, por vezes um afastamento desses fatos, né, que estão volta e meia em torno do que o Trump faz, dessa intensidade das ordens executivas, em termos de número, ele ultrapassou o Franklin Roosevelt nos 100 dias, né? Todos comparam isso e tudo. Mas, se você for se afastar um pouco, você vai encontrar referências gerais na política externa do Trump que estão aí na história dos Estados Unidos, né? Um conhecido nosso, Natália conhece, não sei outros, é um analista inglês, indiano, né, o Pamar,
Inder Pamarca, uma grande referência em estudos dos Estados Unidos, eu acho até que ele exagerou. Outro dia ele escreveu que as questões civilizacionais em torno do projeto Trump, né, em questões raciais, etc., se remontava ao Woodrow Wilson. Né? Eu estudei bastante Woodrow Wilson. Tem linhas lá, não pode dizer que é igual, mas tem. Quando a Jana também lembrou aqui, e eu concordo, com a estratégia do container, né, da contenção, do George Kennan, é verdade também. É verdade também. Então, ou seja, num primeiro momento, eu estou querendo dizer o seguinte, quer dizer, a gente ir um pouco com calma, né, devagar aí, com andor, porque por vezes nós podemos ser traídos por isso. Por outro lado, também, um pensador, Fred Heller, dizia o seguinte: quando a gente está de algo tão inusitado, tem duas posições extremas e as duas estão erradas. Uma que diz que tudo mudou, a outra que nada mudou. Né? Então, tentar fazer essa questão. Então, portanto, já tomaria um certo cuidado em relação a isso no que diz a política externa de uma forma geral que os Estados Unidos têm, que sob o Trump tem acontecido. No que se refere mais especificamente no Oriente Médio em geral, e daqui também a gente pode retirar algumas questões, tal como a Jean fez, à medida que tem, e já vamos falar sobre ela, um posicionamento, a redefinição de um posicionamento no Oriente Médio, isso leva à readequação também das ações americanas na América Latina. Concordo integralmente com o que você falou. Não foi coincidência isso. Né? Ainda que seja parcial, ainda que seja precário, o que está em Gaza é um cessar-fogo. Ainda que seja uma situação que eu concordo, que alguns definem como nem paz nem guerra, isso é tudo verdade, mas como você disse, ela já está deixando aí de chamar tanto a atenção da agenda internacional, dos movimentos internacionais, né, os movimentos populares dos Estados Unidos, na Europa inteira e tudo, está num momento mais de baixa, e ao mesmo tempo houve uma intensificação, pelo menos das ações espetaculares, das ameaças na América Latina. Então, esse jogo aí também existe. E essa questão também de estar, vamos dizer assim, dando mais atenção, né, para a América Latina, antigamente, para o quintal, né, é algo muito presente nos republicanos. Os republicanos têm sempre... O Ronald Reagan dizia, se a gente não cuidar desse espaço, desse quintal aqui, nós vamos mostrar ser fracos. Se nós não conseguimos cuidar disso, como é que nós vamos poder nos projetar para além? Coisa que não é muito bem a tendência dos democratas, como está lembrando o Wilson. O Wilson, pouca gente lembra isso, o Wilson dizia, o Drew Wilson, que ia globalizar a doutrina Monroe. Né? Quer dizer, ele ia levar a doutrina Monroe para o mundo, não era para ficar no hemisfério. Mas, enfim, com isso eu estou... Obviamente que isso não vai explicar em nada a doutrina Trump, mas nos deixando um pouco mais atentos e não ir nesse embalo das mudanças. Por outro lado, é verdade que tem um modus operandi que, aí sim, o modus operandi ele destoa bastante de outros presidentes dos Estados Unidos, de quase todos. Então, estou distinguindo a questão do modus operandi com a tática e a estratégia. O modus operandi ele pode mudar, mas você pode ter uma estratégia semelhante, né? Quer dizer, que está na história de outros atores norte-americanos. E aqui, sobre o modus operandi, para eu também me resguardar em relação a isso, um dos analistas de relações internacionais aí mais qualificados do mundo, o Stephen Walt, que escreve na Foreign Policy, professor de Harvard, no começo do ano ele disse assim, puxa, eu vou fazer uma autocrítica aqui, errei em tal coisa, avaliando o Trump. Então, para dizer também que eu não estou querendo também cair
nesse equívoco de colocar que as coisas já estão dadas dessa previsibilidade. E foi nesse modus operandi que ele estava se valendo, mas ele, nesse artigo mesmo, ele fez, vamos dizer, uma aposta, o Walter, dizendo o seguinte, olha, o Trump está trazendo algo para a diplomacia que não é da diplomacia, quer dizer, algo que é do mundo dos negócios, que é do mundo do jogo, né, de um jogador de negócios. Quer dizer, isso, em médio e longo prazo, vai dar errado, né? Não vai dar certo. Ou seja, o que é não dar certo aí também? Não vai alcançar os objetivos que ele está, que ele almeja, né? Então a aposta é isso. E realmente, ele traz um modus operandi e um estilo que não tem absolutamente nada. Quer dizer, o que a gente poderia forçando a barra e ir lá no Ronald Reagan, mas não vai além disso. O Ronald Reagan, porque perto do Trump, é um gentleman, né, quer dizer, da coisa. Então, mas é uma modus operandi que, de uma certa forma, ele, pelo menos aparentemente, ou no primeiro momento, ainda não completamos, também 10 meses, 9 meses, ele atordou um pouco adversários e aliados, né? Quer dizer, pessoas têm que ter, depois a gente pode entrar nessa conversa, mas eu acho que um dos presidentes que mais bem reagiu a esse estilo do Trump foi o Lula. Eu acredito que ele saiu, lidou muito bem com essa situação, né? Depois a gente pode voltar nisso. Mas é só para preparar para entrar nessa questão que tem chamado, quer dizer, que é um foco, é um espaço, é uma área, né, que os Estados Unidos têm como eixo, né, e a sua geopolítica desde o final da Guerra Fria, que é o espaço aí do Grande Oriente Médio, quer dizer, um dos eixos da política externa dos Estados Unidos a partir da guerra, já vinha antes, claro, mas a partir da guerra do Golfo acabou assumindo, né, uma proporção maior por várias razões. Então, acho que questão aí, obviamente, o que chama atenção, o que está aí em frente é Gaza, né? É o genocídio em Gaza, né? E, novamente, quando a Jana mencionou, era uma das apostas, né, que o Trump fazia, Gaza e Ucrânia, de levar à paz, né? E ele batia bem nessa tecla. Eu diria que, para além da questão de levar à paz, o que eu avalio, que ele, entre outras coisas, que ele quer ainda, eu acho que está fazendo sustentar, mostrar que ele é capaz, é que ele dirige a situação. Quer dizer, ele é a variável principal. Então, acho que esse é um objetivo que ele tem. No caso do Oriente Médio, obviamente, para deixar claro que eu não concordo em 0,1% que ele faz. Mas o que eu estou dizendo, de acordo com os objetivos, ele tem, no geral, demonstrado isso. Que ele tem o controle da situação. Essa impressão inicial, não havia essa impressão inicial na relação com Israel, tanto é que todos, no início, a maioria repetia que a interpretação que é mais corrente, também podemos discutir isso mais pormenorizadamente, mas de que os Estados Unidos é dirigido por um lobby israelense, um lobby sionista, né? Então tem duas grandes interpretações. Há essa, que é a mais frequente, a mais popular, que as pessoas adotam mais, e que vincula isso ao sionismo, né? E que está, entre outros, nesse livro do Mearsheimer e do Walt, que se tornou muito popular, que é o lobby israelense. Aliás, o livro é muito bom, muito consistente. E uma outra, é mais na linha das interpretações dos analistas marxistas, do Chomsky, né, que se destaca nisso. Quando saiu esse livro do lobby, o Chomsky fez uma resenha, 3 a 4 páginas, mas muito, muito precisas,
muito claras do que ele estava falando, de que ele discorda, né? Que é o inverso, né? Israel é um instrumento da política externa norte-americana. E se um controla ou não, qual a importância disso? Dá dimensões diferentes do problema, da questão. Quer dizer, então que Israel faria parte muito mais dessa política de uma elite atlântica, né? Quer dizer, uma reprodução desse projeto no Oriente Médio, né? E que isso traz as marcas de origem, quer dizer, desde o início, a criação do Estado de Israel e ao longo dos anos, né, ele foi assumindo essa função e, portanto, só para dar alguns exemplos que o Chomsky adota e que eu compartilho, é que, veja, porque a tese do Walton e do Mearsheimer é que o lobby faz com que o Estado se desvie do seu interesse nacional. Os dois têm uma postura, né, são realistas. Então, o realismo diz que a busca, né, principal, a busca suprema do Estado, claro que aqui o interesse nacional para eles não entra a questão de classe, isso é um problema dos realistas, mas enfim. E que há um desvio, porque os Estados Unidos sai prejudicado, politicamente, economicamente e tudo mais, né? Aí o Chomsky vai dizer, bom, que eu saiba, o setor de petróleo dos Estados Unidos, pelo contrário, nunca foi prejudicado. O complexo industrial militar dos Estados Unidos só desenvolveu com Israel. Israel sendo, como disse o secretário do Alexander Haig, o secretário do Ronald Reagan, diz, Israel é o nosso porta-aviões, né? Nós só vamos atuar lá no limite, quando a gente perceber que se Israel fizer algo, vai piorar. Então, Israel não poderia ir lá resolver a questão do Iraque. Só ia piorar a situação, né, diante dos outros países árabes. Mas quando é preciso, ele resolve. Ele estanca todos os problemas ali que possa ter na região. E o Chomsky lembra como foi o Irã com Israel, quer dizer, com os Estados Unidos. O Irã até recebeu quase muito mais benefícios em um momento que Israel, o programa nuclear iraniano. Então, aí não foi pelo lobby iraniano, né? Enfim, tem uma série de outras questões ali que o Chomsky coloca, a gente pode voltar a isso, mas por que eu estou dizendo isso? Porque com o Trump, essa questão, entendo, ganhou força, né? Então, claro que é uma pergunta se isso que eu estou colocando é um posicionamento geral dos Estados Unidos, independente do presidente, ou se é de acordo com a questão presidencial. Não vamos resolver isso aqui, né? E é claro que tem disso, que o Biden, vamos dizer, é um presidente mais, nesse sentido, mais fraco, né? E, portanto, aparecia muito mais como, né, o contrário, um instrumento, como foi o Obama. O caso do Obama foi muito marcante e simbólico. O Netanyahu encontra com o Obama, encontro de presidentes, o Obama tem uma posição um pouco mais dura que o Netanyahu. Netanyahu sai de lá, vai para o Congresso, faz um discurso, não conseguia falar, de tanto que ele era aplaudido, né? Isso com o Trump é muito improvável que aconteça, né? E não está acontecendo. Isso é fato. Se vai acontecer, já não sabe, mas pelo contrário. Então nós tivemos 2 episódios aí de 2 cessar-fogos, né? Muito importantes, mas também veja, quem deu o sinal verde para Israel atacar o Irã foi o Trump. Essa história que o Trump não sabia é óbvio que é uma balela. E a mesma coisa de manter o ataque, né, manter o genocídio em Gaza. Mas é isso que eu estava dizendo, o controle da situação. Quer dizer, ele mantém, quando ele quer uma ação militar, e quando ele quer, ele faz cessar-fogo. Então, ele dá as cartas do jogo. É isso que ele... Então, no caso do Irã, como também ficou claro, quer dizer, o Trump estava em conversação com o Irã. Israel atacou o Irã. É um negócio, uma coisa completamente, não é nem ideológica, é um absurdo, né? E depois veio outro absurdo, quer dizer, estava em conversação. Então é isso que é interessante. O Trump, diferente do Biden, começou a estabelecer conversação com o Hamas, diretamente. E é só pegar as notícias que estavam aparecendo. 2, 3 dias depois,
Israel ataca a delegação do Hamas dentro do Catar. Né? E, ao mesmo tempo, foi por meio do Catar, com o Trump, que faz o cessar-fogo com o Irã, né? E provavelmente, que há uma especulação, que o Catar também, com o Trump, sejam os principais do cessar-fogo em Gaza. Né? Por quê? Porque aqui são hipóteses, são especulações. Mas eu acho bem provável essa. Quer dizer, que esse ataque de Israel dentro, né, do Catar mudou o jogo. Né? Uma semana, mais ou menos antes, o Washington Post soltou um documento, vazou entre aspas, né? Foi muita coincidência soltar isso, algo que a gente já sabia, mas comprovou. Um sistema de inteligência compartilhado entre Estados Unidos, Israel, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Jordânia e Egito. Todo sistema compartilhado. Então, veja, você faz o compartilhamento de inteligência com alguém que te ataca. Realmente, Israel passou da medida. Passou da medida para esses aliados. Né? Como já vinha passando. Essa ideia, e nesse aspecto que o realismo coloca, quer dizer, aquele ponto que passa. Né? Israel atacar o Líbano, atacar a Síria, atacar o Irã. Né? Quer dizer, os aliados, aí, as monarquias do Golfo, junto com o ataque do Catar. Você vai começando a configurar uma situação que Israel almejando, né, uma hegemonia e não um equilíbrio com os seus parceiros. Mas, enfim, então o Catar provavelmente, e o Catar é um país, os Emirados, os monarquias do Golfo têm muita influência junto ao governo dos Estados Unidos e particularmente com o Trump. Com o Trump é algo em particular. E aí eu faço um parênteses aqui na diplomacia do Trump. Né? Quer dizer, e aqui eu discordo daqueles que criticam nesse sentido, porque desde o primeiro governo, a aposta do Trump para o Oriente Médio eram os acordos de Abraão. E quem vem da geopolítica fala, isso não tem nada de geopolítica. Realmente não tem. Mas quem disse, ou não tem imediatamente, claro, é por meio do quê? De negócios, que é onde se amarra com a elite das monarquias do Golfo. É negócios, não quer saber. Tanto é que o enviado é o genro dele, é o Kushner. É ele que trata disso, não é nem o Witkoff, é o Kushner. Não é ninguém de diplomacia, não é ninguém. Que é negócio. Né? Isso transpareceu quando ele jogou aquela ideia que Gaza ia ser a Riviera. Que deu errado, voltou. Mas a ideia é dos negócios. E com isso ele prendeu realmente as monarquias do Golfo nesse sentido. Né? Então, o cenário é de tentar reeditar, alguns colocaram isso, os chamados acordos de Abraão, que é esse processo de normalização. Israel começou, o Netanyahu, há cerca de 3 meses, ou 4, avançou um pouco, falou, não, mais do que acordo de Abraão, isso vai ser um tratado de segurança coletiva à semelhança da OTAN. Né? Então, ele querendo ir adiante nessa questão. Mas isso, ao que tudo indica, já como eu estou dizendo, ao que tudo indica. Vai que tem outro seminário aqui, eu volto atrás. Mas são sinais de agora, né? Que realmente está cada vez mais difícil. Quer dizer, a Arábia Saudita já não vinha, que era o grande problema, não entrou em 2000 até 2023. Muitos dizem, e eu concordo, que o ataque do Hamas foi, naquele momento, para barrar a entrada da Arábia Saudita, que estava quase acontecendo. Então, muita gente dá destaque para a fala do Netanyahu na ONU em setembro de 2023, mas foi quando ele saiu da ONU e foi lá reunir com o Trump, que anunciou que em pouco tempo a Arábia Saudita iria entrar nos acordos de Abraão. E de lá para cá, a Arábia Saudita se distanciou. Por quê? Por que a Arábia Saudita, por que Emirados Árabes, o Catar tem se distanciado? Por 2 motivos. Um eu acabei de apresentar, essa arrogância de Israel, essas ações desmedidas. Né? Quer dizer, Israel atacando os Houthis,
cá entre nós, a Arábia Saudita vai dizer, quem pode atacar sou eu. Israel não. Quer dizer, como é que Israel entra lá na Península Arábica e começa a fazer ataque? Ataca dentro do Catar. A outra variável são a opinião... hoje não fala mais isso, eu adorava essa expressão, a rua árabe. Né? A rua árabe que pressiona esses governos. 85% da população da Arábia Saudita é contra qualquer tipo de relação com Israel. E continua isso. Né? Então, parece que isso travou. Então, vou repetir, como diz no direito, ad nauseam. Até causar, mas para ficar claro. Especulação. Isso, semana que vem, encontro do Trump vai para a Arábia Saudita. Aí, logo aconteceu isso, o que eu fiz? Fui ler os jornais de Israel, desde o Haaretz até o Jerusalém Post, o Times of Israel e tal. Todo mundo apavorado. Ou seja, começa a desenhar uma situação que os Estados Unidos entrava, colocava em bloco, né, o holder, né, aquele que leva o Israel junto, né? Ao que tudo indica não está levando mais, porque os custos são muito grandes para manter esse projeto com as monarquias do Golfo, levar Israel ao custo. E qual seria o benefício? Aí entra China e Rússia. Né? China principalmente, mas a Rússia também, que esses dois países, há cerca de 7, 8 anos, têm aumentado a participação em negócios com todas as monarquias do Golfo. Né? E, portanto, aí seria uma moeda de troca. A Arábia Saudita quer enriquecimento de urânio, quer uma compra muito grande de F-15, Israel está contra, ou seja, tem uma série de coisas na mesa que a Arábia Saudita está negociando. Então, se isso for adiante, né, Israel vai ficar de lado. O outro fator é que esses países, se contava com eles para essa força de estabilização em Gaza, todos estão recusando. Claro, o custo é muito alto, dentro da perspectiva árabe, islâmica e tal, tem um ocupante. Eles não apoiam os palestinos como deveria, né? Sempre, nunca apoiaram. Mas, por outro lado, ocupar um país, uma força aí já é demais. Então, eles têm recusado também a isso. Então, isso está impedindo mais ainda Israel. Os setores mais à direita de Israel, do governo, né, o Smotrich, são sinais interessantes. Eles têm, ao estilo da turma do Bolsonaro, escrevendo em Twitter. Então, outro dia ele pôs que a Arábia Saudita está dizendo, a Arábia Saudita não quer que a gente só quer que reconheça o Estado palestino. Esses sauditas têm que fazer aquilo que eles sabem, andar de camelo no deserto. Aí o cara teve que tirar. Mas é interessante, é uma pequena coisa, mas assim, e essa direita mantém o governo Netanyahu. Netanyahu não governa sem eles. Né? Então, é um outro motivo pelo qual também tem afastado essa coisa das monarquias. Enfim, tem um cenário aí que pode ter não uma mudança substantiva. Os Estados Unidos vai continuar mantendo ajuda militar a Israel, sabe? Porque o custo interno é muito alto, né, dos apoiadores. Não, obviamente tem lobby. Quando eu disse aqui que o lobby não explica tudo, mas tem o lobby e tem uma base de apoio no parlamento muito forte. Né? E aqui, eu ainda não tenho para, vamos dizer assim, desenhar isso completamente, mas em torno da questão de Gaza, né, aparece uma cisão dentro do MAGA. Né? O Steve Bannon, como é que é? O Tucker Carlson, né? Eu via o cara quase todo dia, eu adorava o que ele estava falando. Não, para isso crítica, mas assim, o que era? Ideia de interesse nacional, que bate com aquela coisa do Stephen Walt e do Mersheimer, que é a posição dos realistas. Quer dizer, temos que defender nosso interesse nacional e não ficar a reboque de Israel. Afinal de contas, aqui quem manda nós. Então, e a Gaza era uma coisa dessa. Não era que é a favor dos palestinos, longe disso, mas não quer que se envolva nisso. E teve muita repercussão.
Pelo que eu vi, assim, nas redes, no Twitter, quer dizer, começou a ter um certo crescimento que não se via dentro mais dentro do partido, nesse aspecto do republicano, com exceção do Sanders, da Ocasio, etc., que você já apontou, que sempre tiveram ali uma posição, né, mais própria. Não, mas tinha, comparativamente tinha. Hã? Não, no início não. Bom, mas no início, se for ver no início, era até entre nós aqui, o que tinha de colegas meus aí, achando... Não, só fazer um parênteses, agora você provocou, eu vou citar o nome, porque foi público. Uma pessoa, assim, sociólogo aqui, de esquerda, uma trajetória admirável, cresceu junto com o Florestan Fernandes, o Gabriel Com, escreveu um artigo no Terra Redonda, eu até agora estou hesitando, porque de respeito a ele. Ele começa escrevendo que tem massacre, etc., mas não tem genocídio. E termina o artigo falando de ódio entre povos. Quer dizer, todas as categorias sociológicas que ele construiu a vida inteira vale para analisar qualquer coisa no mundo, menos Gaza. É impressionante. Então, o que eu estou dizendo é a força disso, não é só eles. Eu acho que é um universo aí muito grande. Mas, enfim, tinha ali uma ponderação. Mas aparece, então, no Partido Republicano, esse posicionamento, que é um posicionamento, como você disse, que também se adequa à posição em relação à Ucrânia, né? Então, não é apenas uma questão específica, né, pontual em relação a Israel e genocídio, mas é Israel, a Ucrânia, a ideia do interesse nacional americano e não está subjugado. Ou seja, essa ideia de que eles dizendo, nós temos o controle da situação, né? Então, o American First é isso, quer dizer, nós controlamos, nós ditamos, então não podemos estar a reboque de interesses da OTAN. E eu me lembrei, porque eu escrevi um livrinho, pego lá o Woodrow Wilson, o debate do Wilson com o Ted Roosevelt, e tem uma coisa do Ted Roosevelt que é fantástica. Quando os Estados Unidos entra ou não entra, entra na Primeira Guerra, depois para participar da Liga das Nações, que vai votar o artigo que é de segurança coletiva, né, que os Estados Unidos saem da Liga por causa desse artigo. Unicamente por causa desse artigo. Implicava. E aí o Roosevelt diz assim, que ele era muito bronco, assim, né? O Ted Roosevelt diz assim, espera aí, isso quer dizer o quê? Que toda vez que um tcheco esbofetear um eslovaco, nós temos que ir lá? Pô, de jeito nenhum, não temos nada a ver com isso. Isso é problema dos europeus. Quer dizer, então, eu tenho visto a volta disso com uma certa força. Como disse, os republicanos sempre têm um pé nisso. Kissinger, que vinha com o Nixon, tudo não podemos nos envolver. O caso do George Kennan, ele escrevia que a Ucrânia não era assunto dos Estados Unidos, não deveria ser e tal. Então, tem linhas, né, que estão sendo retomadas, claro, com outra palavra, sem elegância nenhuma, são muito... mas eles têm retomando um pouco essa linha e a da América Latina, que pode ver que você tem toda a razão. Acho que só lembrar a época do Ronald Reagan, lembro disso, começou uma distensão no cenário europeu, cenário possível de conflito, que vê a coisa de Guerra da Estrela e tal, com a União Soviética, e exacerbou aqui, que foi o caso de Nicarágua e El Salvador. Viram contras, e o apoio também a El Salvador, e a coisa do Reagan dizia que estava tá dentro de casa, né? Então, Venezuela, Cuba, tudo está dentro de casa, né? Colômbia, está tudo dentro de casa. Mas nós não podemos deixar isso acontecer, afinal de contas. Então, esse também balanço com os democratas, que os democratas foram permissivos, né, em relação a essa questão que está acontecendo na América Latina, né? Não, na avaliação deles, estou dizendo que foram. Estou dizendo a avaliação que eles fazem, não na minha. Mas que tem que retomar a autoridade, é isso que eu estou... Mas veja só, questão da China, o que sumiu? Com o Biden era direto. A questão de Taiwan. Não entra mais, acabou, ninguém fala mais. Sumiu o assunto, né? E fica a questão tarifária que volta e meia, vai adiante, volta, negocia, acabou. Já deixou de lado. Um pouco antes de morrer, e com 100 anos, o Kissinger, foi um dos últimos artigos dele.
Disse, deixa Taiwan em paz, gente, esquece esse negócio. Vamos largar, os Estados Unidos não tem que se preocupar com isso. Então, por trás de todo esse palavrão, desse ímpeto, etc., tem linhas muito claras que ele está seguindo. E aí, eu acho que um dos casos, um dos testes, né, sempre é isso, né? Sempre a gente está olhando aí para a questão de Israel, né? Mas esse é um dos testes da política externa norte-americana, de ver até que ponto vai vamos dizer, a autoridade que ele está chamando o presidente. Bom, era isso, tem outras questões, depois a gente pode voltar a conversar.